O que tu precisa saber para viver sozinho no campo? Primeiro, tu tem que entender que é possível, com planejamento, com informação e com vontade, obviamente. Eu acompanho milhares de alunos e centenas deles moram sozinhos no campo, inclusive mulheres. Mas eu quero falar para vocês da minha experiência, eu posso falar por experiência própria, porque eu com 21 anos eu fui para o campo sozinho, porque realmente eu estava saturado da cidade, eu estava decidido que não queria mais morar na cidade e eu fui do jeito que dava. Arrendei uma terra, montei uma barraca e comecei do 000 mesmo, ou seja, assim, sem nada. Tem duas questões que preocupam as pessoas que vão sozinho para o campo. A segurança e como é que elas vão dar conta de tudo. E eu quero lembrar que, na verdade, é muito mais seguro viver no campo do que na cidade. Eu me sinto muito mais inseguro na cidade, por exemplo, de ser assaltado, de me roubarem isso ou aquilo, do que no campo. Porque as pessoas acham que tendo gente ao redor, isso é que traz segurança. Na verdade, o perigo é as próprias pessoas. O perigo de roubo, de assalto, de tudo, de violência são as pessoas. Eu tinha um cachorro e ele me provia toda a minha segurança. Isso me deixava muito tranquilo, tanto de dia como de noite. Você pode também treinar mais o cachorro para que ele te traga mais segurança ainda, para que tu te sinta mais seguro. E tem muitas outras coisas que tu pode organizar para prover a tua segurança. Eu gravei esse vídeo aqui para te assistir sobre isso. Tu vai ver várias coisas com relação à segurança. A questão de dar conta, de poder atender o trabalho no campo, depende de um planejamento, obviamente. Se tu começa a organizar muita coisa ao teu redor que tu não consegue atender, começa a dar correria e tu começa a ter trabalho demais. Então tu tem que dimensionar o teu espaço, o teu terreno para te poder atender. Todas as tarefas que forem acima da tua capacidade, que sejam necessárias, que tu precisa fazer, por exemplo, uma construção, ou que tu tenha que cortar uma lenha que tu não tenha capacidade, porque tu, por uma questão de idade ou qualquer outra questão, tu pode pegar e contratar um serviço externo para uma outra pessoa, temporária, por um dia, por 2 dias, para fazer uma determinada tarefa. Então toda a questão está no planejamento, na organização. Se tu tem uma horta de uns 200 metros quadrados, 100 e poucos metros quadrados, uma pessoa sozinha atende com 3, 4 horas por semana. Se a pessoa resolve ter animais, por exemplo, tem que ter noção que animais precisam de um trato diário, se você vai ter esse tempo, que animais tu pretende ter, como é que vai funcionar isso para ti não ter problema de ter trabalho demais. Porque as pessoas acham que morar no campo é a pessoa morrer trabalhando demais. Isso é por causa de falta de planejamento, de organização do espaço e não criar tarefas acima da tua capacidade. Então, como eu já disse, todas as questões que tu vai depender de muito trabalho ou que precisa de uma terceira pessoa, tu pode fazer esses contratos temporários. A ideia é entender que o espaço que tu vai criar ao teu redor seja um espaço que o teu corpo e o teu tempo possa atender. Isso é planejamento, isso é informação. Então, a informação organizada com relação ao espaço que tu tem, essa relação entre o teu corpo e o espaço que tu tem e o teu tempo é a chave fechadura para funcionar um sistema que tu não te estresse e que não acabe com o teu tempo e que tu consiga atender. Eu fui para o campo com um cavalo, um cachorro, 10 galinhas, e depois eu ganhei 2 capivaras. Essa era a minha família no campo, era esses animais. Quando eu fui para o campo eu montei uma barraca, porque eu não tinha condições financeiras para fazer outra coisa a não ser montar uma barraca. Era uma barraca grande, eu tinha uma cozinha do lado de fora, por causa que eu fazia fogo, a maior parte do tempo eu cozinhava com fogo. Eu era ermitão, a minha ideia era viver uma vida bem assim, em contato mais próximo da natureza possível, bem como ermitão, com muito pouca coisa e ter uma vida bem natural. Então eu cozinhava a maior parte do tempo com fogo de chão, 1 ou 2 panelas só. Aliás, eu fazia mais de uma comida na mesma panela. Eu deixava o feijão de molho durante a noite. E aí, no outro dia, quando faltava pouco para cozinhar, para terminar de cozinhar o feijão, eu aumentava um pouco a água, botava o arroz, aí cozinhava o arroz em cima do feijão. Depois, quando o arroz estava quase pronto, cortava uma verdura da horta, botava ali em cima, cozinhava aquela verdura e, por fim, botava 2 ou 3 ovos em cima daquela verdura e tapava. E eu fazia arroz, feijão, verdura e ovo na mesma panela, porque era uma panela só para lavar. Bom, isso tudo diminuto, ou seja, uma coisa pequena. E a maioria das coisas no fogo de chão, e eu tinha um estrado fora feito de pau, onde eu tinha minhas coisas. Mas isso era o que eu estava querendo viver, né? E assim eu passei mais de 2 anos dessa forma, né? Depois de 2 anos, quando a barraca começou a apodrecer, eu tive que dar jeito de construir um rancho para mim, de madeira, né?
E eu não vivia ali só como ermitão, caçando, pescando e comendo as verduras da horta. Eu tinha uma horta grande, comercial, né, que eu fazia ela com o cavalo, né, e com as minhas mãos, estava produzindo alimento em escala. Eu atendia várias unidades do exército na cidade, toda semana eu levava uma carga de hortaliça. Então, ou seja, eu tinha um planejamento que no início eu estava atendendo só a minha comida. À medida que eu fui organizando o espaço, organizando a água, organizando as coisas, eu fui ampliando. E aí a hora que eu tinha realmente uma boa quantidade de água para atender as hortaliças, eu comecei a ampliar minha horta. E para isso eu precisei fazer um açude, porque eu tinha uma nascente numa parte mais alta, e essa água da nascente não era muito, mas era contínua, e eu precisava fazer um reservatório. Aí eu resolvi fazer um açude. Eu não tinha recurso para contratar uma máquina, e aí eu contratei uma pessoa para me ajudar a fazer esse açude, que é o que eu estava falando anteriormente. Ou seja, aí eu contratei uma pessoa para uma coisa específica, que foi fazer uma boa quantidade de lenha junto comigo e me ajudar a fazer esse açude. Nós fizemos um açude de uns 15 metros de comprimento, com pá e carro de mão, certo? Então, tudo no tempo que dava para fazer, na nossa força, na nossa resistência, todo dia a gente ia lá e fazia um pouco. Então tudo é uma questão de planejar, tudo é uma questão de organizar o espaço. E com isso eu fiquei com um açude, abaixo de uma nascente, a água da nascente escorria para dentro desse açude, daí eu botei uma mangueira por cima, com 200 metros até a horta, e aí eu fiquei com um acampamento muito chique, porque eu fiquei com um acampamento com água encanada, né? Pouca gente tem um acampamento com água encanada. Eu tinha acampamento com água encanada, e também eu irrigava a minha horta por canal, ou seja, eu irrigava a minha horta no chão, não tinha aspersor, porque eu não tinha bomba, não tinha recurso para isso, então eu alagava a minha horta pelos caminhos. E aí na época existia, vendiam leite em saco de leite, vocês lembram aquele saquinho branco de leite? Então o que eu fazia? Eu pegava a terra, botava dentro de um saquinho de leite, botava outro saquinho de leite enfiado, ficava um tubinho assim, e esses tubinhos eu botava no caminho do canteiro, vários tubinhos desses. Então a água vinha vindo, chegava naquele tubo, passava para o outro, e assim eu ia conduzindo a água e ela ia andando, descendo na horta, e eu aguava dessa maneira. Tudo que eu construí, que eu tenho hoje, eu comecei dessa maneira. Eu não tinha terra, não tinha recurso, e eu não me intimidei de estar sozinho, não me intimidei por não ter essas coisas, porque eu tinha uma vontade e eu queria fazer, e eu tinha certeza que ia conseguir fazer. E eu sabia que buscando informação eu ia conseguir chegar no ponto que eu queria chegar, que era realizar o meu sonho de morar no campo e de fazer as coisas todas no campo. E mesmo que eu não tivesse ninguém comigo e nem esses recursos, eu consegui fazer. Então o fato de estar sozinho ou não, não fez diferença. O que faz diferença é a informação que tu tem para ter a clareza do que tu queres fazer. Eu tenho muitos alunos que foram para o campo sozinho, numa realidade completamente diferente, porque o mundo é completamente diferente hoje, com muito mais apoio porque tem informação. A partir da informação, planejar o espaço para não passar tanto trabalho. Há 40 anos atrás não tinha o Google lá para perguntar como é que faz isso, como é que faz aquilo. Na verdade não tinha telefone também, não tinha celular, a realidade era completamente outra. Para começar, quando eu fui, não tinha nem estrada direito, a gente passava mais tempo atolando do que se deslocando. Então é outra realidade completamente diferente. Hoje é tudo muito mais fácil. O que tu tem que entender é que tu pode ir para o campo sozinho. A questão toda é que tu tem que ter informação para poder planejar o teu espaço, para te poder dar conta desse espaço. E para isso tu vai dimensionar as coisas que tu vai fazer a partir da tua capacidade. É uma questão de planejamento, por isso que a informação é importante. Tu precisa organizar o teu espaço e ver do teu espaço que potencial ele tem e o que tu pode fazer. Tu pode organizar um programa de fim de semana para as pessoas virem, tu vai servir um lanche, vai fazer uma trilha, alguma coisa assim. Isso aí te dá um trabalho muito pequeno e tu pode contratar uma pessoa só no fim de semana para te ajudar a fazer uma coisa dessas. E ao mesmo tempo ter uma pequena horta, ter um pomar para tuas coisas. Então tudo é uma questão de, ampliar a tua visão com relação ao que tu pode fazer no campo, desbloquear essa ideia de que ir sozinho é uma coisa difícil, porque é possível, né? E pensando que sempre que tu tiver alguma atividade extra, tu pode ter uma pessoa extra para atender essa tua necessidade. E no campo tu tem uma possibilidade enorme de coisas que tu pode fazer. Vai depender de tu abrir a cabeça para essas possibilidades todas e organizar para ver como é que tu pode fazer isso. Se tu não tem uma informação organizada sobre isso, tu não tem um norteador seguro. Mais de 40 anos depois da minha experiência como ermitão no campo, eu acumulei uma quantidade enorme de informações trabalhando com pessoas, ajudando pessoas a fazer essa transição, e é isso que eu trago, porque uma coisa é ir da forma que eu fui, que é muito mais difícil. Outra coisa é a pessoa hoje com planejamento, ir para o campo mais organizado, o mundo é outro, está tudo muito mais fácil para ir.
Depois dessa trajetória de mais de 40 anos, obviamente que eu adquiri uma grande experiência, muita coisa aconteceu, muita água rolou debaixo da ponte. Depois que eu estava produzindo hortaliça, entregando para o exército, eu comecei a produzir semente de hortaliça para uma empresa. Passei anos produzindo semente, na época eu fazia com cavalo, porque era o que eu tinha. Depois eu fui para uma outra terra, consegui o trator, comecei a ampliar as áreas de produção de semente, arrumei um contrato com uma outra empresa, um contrato maior, comecei a plantar áreas bem maiores. Depois veio uma grande seca, de quase 2 anos na região não choveu, aí eu consegui um outro trator e comecei a fazer açudes, que era o que dava para fazer, porque não tinha mais água para irrigar nada, era uma crise geral na região inteira. E aí eu comecei a fazer barragem e açude nas fazendas e comecei a viver disso, fiquei fazendo isso por uns 2 anos e pouco. Isso aí me trouxe uma outra grande experiência, uma visão de espaço, de ver lugares para poder captar água, para organizar açudes, para organizar lagos. Eu comecei a trabalhar com isso, inclusive organização da estrada para condução de água, canais de infiltração. Tudo isso nessa época foi muito válido para mim, porque eu aprendi isso. Então toda crise sempre traz uma oportunidade. E essa foi a minha oportunidade nesse momento. Eu aprendi muito a mexer com terraplanagem. Passado um tempo eu tive que entregar essa área, porque essa área não era minha, era uma área incomodata, eu tive que entregar essa área. Aí eu parti para outro trabalho, comecei a fazer outras coisas. E na época eu tinha um sonho. Passei 6 anos produzindo semente orgânica, minha semente orgânica, mas sem poder fazer um projeto maior. Meu sonho era um projeto grande, até que em um determinado momento eu entrei em contato com uma cooperativa em 96 e eu consegui montar o projeto das sementes ecológicas Bionatur. Por 6 anos toquei esse trabalho. E aí que eu conheci o Ali Sharif, que foi a pessoa que trouxe a permacultura para a América Latina. Ele me convidou para montar aqui o Instituto de Permacultura da Pampa. Em seguida eu topei e começamos todo o trabalho aqui. Então é uma longa história desde o momento que eu resolvi ir para o campo como ermitão até o ponto que eu cheguei agora, que faz com que eu domine essas várias áreas do viver no campo. Porque eu aprendi a construir com os materiais locais, a produzir o próprio alimento em pequena e em grande escala, a manejar com água, fazer açudes, fazer saneamento, criar estradas, montar canais de infiltração, montar sistemas de energia renovável, lidar com animais, gerenciar várias fontes de energia, entender o terreno para tirar o melhor proveito do terreno, otimizando o espaço com menor impacto, atendendo pessoas, atendi milhares de agricultores, chegar em lugares e saber o melhor lugar para fazer um sistema de drenagem, onde organizar o lugar para construir uma casa, onde organizar o melhor lugar para fazer uma produção, como organizar o espaço, como planejar o espaço. Durante esses anos todos eu tenho feito isso todo o tempo. A minha vida foi dedicada a fazer isso. Para vocês terem uma ideia, aqui foi dado o primeiro curso de bioconstrução do Brasil há 24 anos atrás. Isso me levou a coordenar a bioconstrução do Fórum Social Mundial, que foram 1.600 metros de área construída em 5 semanas e meia. Rodei mais de 1 milhão de quilômetros usando óleo de cozinha usado nos veículos a diesel. Montei carros a diesel para o exército, tratores, barcos, motores a diesel, geradores, tudo que foi a diesel a gente adaptou em vários lugares do Brasil, adaptando motores a diesel para óleo vegetal. Construímos centenas de cisternas em ferro-cimento pelo Brasil afora, atendendo comunidades para que tivessem água. Depois montei quilômetros e quilômetros de canais de infiltração em lugares completamente abandonados, áridos, que as pessoas não tinham mais água. Conseguimos, com esse trabalho, fazer com que os poços das pessoas voltassem a ter água novamente e as áreas que estavam abandonadas acabaram virando os lugares mais férteis. Montamos sistemas de aquecimento de água para populações carentes, ou seja, uma trajetória com uma série de questões. E por que eu estou contando tudo isso? Eu fui para o campo, jovem, sozinho, sem dinheiro, com muito pouca informação, e hoje é completamente diferente. Tu tem acesso à informação, tem como tu ter informação para poder fazer essa mudança para o campo. É outra realidade e é muito mais fácil. Então a dificuldade não é tu estar sozinho. A dificuldade é ter informação e saber que é possível tu fazer essa mudança. Eu fiz isso com muito mais dificuldade, incomparável ao mundo que está hoje. Muito mais fácil hoje. Toda essa experiência que eu adquiri ao longo desses anos todos, fazendo uma gama gigante de coisas, envolvendo as construções, os sistemas de água, produção de alimento, a questão da geração de energia, organização dos animais, a conexão entre todas essas coisas para otimizar o espaço das pessoas, tendo menor impacto com maior proveito. Então, o que tu tem que saber para ir sozinho para o campo? Primeiro, tu pode. Tu tem que saber que tu pode e que tu vai ter sucesso no que tu quer fazer se tu tiver uma boa informação. Segundo,
As tuas capacidades tu vai desenvolvendo à medida da necessidade dos trabalhos que tu for fazer. Tu vai começar a aprender, tu vai começar a treinar, tu vai começar a errar, acertar e tu vai fazer. Terceiro, mesmo que tu esteja sozinho, durante o percurso vai aparecer pessoas para te ajudar ou pessoas que tu vai contratar para te ajudar a fazer um determinado serviço. Pessoas com informação, pessoas que tu pode contratar como temporário. Sempre vai ter uma pessoa que vai poder te ajudar no que tu precisa fazer. Quarto, muitas das coisas que tu precisa aprender para ir sozinho é a mesma coisa que tu vai precisar aprender se tu for com outras pessoas também. É a mesma coisa. Tu vai ter que aprender a escolher um terreno, tu vai ter que decidir o que tu vai querer fazer. Se tu vai botar uma cabana de aluguel, se tu vai plantar, o que tu vai plantar, se tu vai criar um centro de turismo, um centro holístico, o que tu vai fazer, tu vai ter que decidir essas coisas. Isso tudo não faz diferença se tu vai com um grupo ou se tu vai sozinho, porque tu vai ter que decidir o que tu vai querer fazer. Então, a base de tudo é informação e não desinformação, porque na internet tem de tudo, e aí tu vai conseguir planejar o espaço a partir da tua capacidade, para a tua necessidade, para as coisas que tu queres fazer e atingir o teu objetivo. Então não te intimida porque tu tá sozinho, segue em frente, está aqui um vídeo para te ver sobre segurança e nós estamos aqui compartilhando informação originais, informação genuínas da nossa experiência para te ter segurança para fazer essa transição da cidade para o campo, sozinho ou acompanhado.